Boa noite, paz do Senhor. Hoje é domingo. Vou deixar uma mensagem para os irmãos. A mensagem de hoje, para esse domingo à noite nossa, se encontra no livro de Marcos. Evangelho de Marcos. Acho que é o segundo livro do Evangelho do Novo Testamento. Marcos, capítulo 3. A passagem sobre a cura do sábado. Jesus cura no sábado. Vamos à palavra. Aqui está a palavra de Deus, aqui está a Bíblia. O vídeo não está alto, não está dando para ver a palavra, mas a palavra está aqui na mão. Assim, ó. Jesus cura no sábado, capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se lançavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. E nomeou 12 para que tivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou, e foram para uma casa, e afligiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem se podia comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia: está fora de si. Então, irmãos,
conforme a palavra que nós lemos do capítulo do livro de Marcos, versículo 3, a cura no sábado. Jesus curou uma pessoa que tinha mão mirrada e os fariseus já estavam querendo matá-lo, querendo condená-lo. E é por tal razão que Jesus escolhe 12 discípulos para que pudessem curar e operar também, para que pudessem ser usados para levar a salvação para outras pessoas. E o que acontece? Quanto mais pessoas tivessem, assim eu quero crer, mais difícil seria de parar a obra. Por isso que Jesus chamou os 12 discípulos. Todos eles morreram pela causa, mas Jesus os chamou. Jesus não chamou para eles ganharem na Mega Sena, não chamou para eles para ter boas mulheres, não chamou eles para serem ricos. Jesus chamou eles para pregar o evangelho, entregar a graça de Deus para o próximo e serem martirizados. Esse foi o chamado de Jesus para os 12 discípulos. Olha como é que as coisas são. A pressão era tão grande no ministério de Jesus, que Jesus falou para deixar um barquinho preparado para caso a multidão, ele diz a multidão, mas a gente sabe que a perseguição também estava ali, caso a multidão, a perseguição, quisessem o oprimir ou oprimir a eles, eles teriam uma válvula de escape. Eles poderiam sair, eles poderiam conseguir ter o livramento. Olha só, Jesus, que é o Todo-Poderoso, aquele que andou sobre as águas, aquele que multiplicou, aquele que ressuscitou, ele já tinha esse problema com a perseguição. Porque o que acontece? Se quisessem matar ele como servo de Deus, ele não poderia revidar. Foi o que aconteceu quando ele e Pedro foram presos pelos guardas. Pedro falou para lutar, ele falou assim, não vamos lutar, quem fere a espada deve ser ferido. E Jesus se entregou. Mas a perseguição dele, no tempo de Jesus, o evangelho, ele era algo muito mais complicado. Porque hoje em dia você pode pregar o evangelho, tem umas pessoas que não gostam, tem um probleminha ou outro, com pessoas que não acreditam, pessoas que são de outra religião, mas naquela época era causa de morte. Se você saísse pregando o evangelho, você estava correndo risco de morte, entendeu? Então, a gente fica assim fantasiado com essa graça e a gente fica assim apaixonado pela tamanha sabedoria, tamanha devoção, como Jesus foi forte, né? Para ele nunca pensou duas vezes, ele sempre, né, se entregou mesmo pelo próximo, ele sempre foi além e a cruz estava ali, estava o esperando e mesmo assim em nenhum momento ele titubeou, ele vestiu a roupa, ele foi para dentro do problema. Jesus não teve esse problema, nem a morte, nem a altura, nem o porvir, nada nos separará do amor que está em Cristo. Jesus foi muito bom e ao mesmo tempo que foi muito bom, muito forte. Aí a gente entra nos fariseus, né? Os fariseus já perseguiam ele porque ele não poderia curar no sábado. E Jesus estava curando no sábado. Não porque ele era melhor do que as pessoas, porque a vida de Cristo era só fazer isso. Cristo só pensava no evangelho, só pensava em curar e operar e pregar e salvar as almas e cativar as almas para ele. A vida dele era só essa. Só que isso não entrava na cabeça dos líderes judeus. Eles não entravam. Não é à toa que acusaram ele de bruxaria, de muitas coisas. Mas a gente fica assim, até perdido, é até ruim de pregar, porque a sabedoria de Deus é muito, muito, muito forte. Jesus não deixaria em nenhum momento aquele homem que chegou com a mão mirrada sair dali sem ter a cura, sabendo ele que poderia dar a cura, mesmo com os fariseus ali, com quem estivesse ali. Ele ia dar a cura para aquelas pessoas. E
Jesus estava tão famoso, Jesus era tão famoso naquela época que onde é que ele ia, as pessoas se jogavam aos pés, as pessoas iam se lançando aos pés dele, as pessoas iam falando, tu és o filho de Deus, eu preciso de um milagre, tudo que era tipo de problema, as pessoas entregavam aos seus pés, as pessoas colocavam as suas dores, também as suas esperanças no Filho de Deus.